Que tipo de combinação o dermatologista costuma criticar e por que motivo? Então, o primeiro motivo deles é que certamente o tempo de uso de cada ativo seria diferente. Por exemplo, quando é que você indicaria, Luiz, uma combinação de antifúngico com corticoide? Em que circunstância de um paciente? A gente tenderia a combinar o antifúngico com corticoide naquele paciente muito sintomático. Isso. Às vezes o paciente chega com muito prurido, muitas vezes tinea cruris, né? Isso. Que o paciente demorou um pouco a procurar tudo, mas ele e até chega... candidíase, né? Candidíase muito macerada, com muito eritema. Isso. Você fica tentado a reduzir o sintoma do paciente. E o que é que a gente vai pensar? Eu vou prescrever um corticoide para que a gente possa diminuir esse sintoma rapidamente, né? Só que você tem que lembrar que quando você prescrever a combinação, aquela combinação ali vai acompanhar o paciente até o final do tratamento. Principalmente se ele gostar. Isso. Aí ele vai comprar de novo e vai manter, né? E aí o que é que a gente tem? Que com 2, 3 dias de uso de corticoide, a gente vai poder controlar esse sintoma. Isso. Só que o tratamento da dermatofitose, ele vai necessitar ali 2, 3, 4 semanas às vezes. Então, se a gente prescreve a combinação, a gente fica preso ao corticoide durante 3, 4 semanas, diminuindo a eficácia do nosso tratamento. Isso. E aumentando o efeito colateral. A gente chama a atenção, especialmente que em área de dobra, a absorção de qualquer medicação tende a ser bem maior. E corticoide acompanha essa regra. Então, se a gente teria um efeito colateral de uso prolongado de corticoide tópico numa perna, no braço, certamente numa área inguinal, uma área de virilha, aquilo ali tem uma probabilidade de gerar efeito colateral muito mais rápido do que em qualquer outra região do corpo. Então, não ache que 30 dias de corticoide é pouco numa área inguinal, por exemplo, né? Isso aí tem um risco muito grande e o que é que a gente pode esperar em pacientes que usam corticoide prolongado nessa região, Luiz? Quantas vezes a gente já não recebeu no ambulatório, né? Paciente com tinea cruris, muito prurido, que ele começa a usar essas combinações, aí melhora, depois ele para, depois ele volta. E aí, quando chega no nosso ambulatório, estrias, atrofia, telangiectasia, foliculite. E o pior é que na retirada do corticoide, o retorno do prurido e da sensibilidade da pele que leva o paciente a querer voltar, né, a usar a medicação. Aí você deixa de ter só uma tínia, só uma dermatofitose, e tem uma dermatofitose com atrofia cutânea e estria para tratar depois. Isso. Então tem que ter muito cuidado. Então a primeira crítica que a gente faz, essas combinações ditas como mágicas e resolutivas para tudo, é que o tempo de indicação de medicação seria diferente entre os ativos. Então, não estaria errado você fazer um antifúngico oral, um antifúngico tópico prolongado, 4, 6 semanas, dependendo da extensão, e associar 5 dias, 3 dias, um corticoide tópico só para reduzir um sintoma, mas explicando, são só 3 dias, 5 dias, 7 dias, e remover aquele ativo, que ele teria um efeito, né, isoladamente sintomático e precisa tirar de curto prazo para não ter efeitos colaterais, né, Luiz? A ideia é essa. E outras combinações também, quando envolvem o uso de antibióticos e antifúngicos, esse tempo também seria mais próximo ou seria diferente? Seria também bem diferente, né? A gente sabe que para a gente tratar um impetigo, uma infecção bacteriana mais superficial, a gente tem ali 5, 7, às vezes 10 dias, a gente prolonga um pouquinho, já seria mais do que suficiente para a gente tratar aquela lesão. Nas dermatofitoses, como a gente comentou, vai várias semanas. Então, a gente vai mais uma vez estar expondo ao paciente a medicação, nesse caso de antibiótico, um fator pior, além da dermatite de contato pela neomicina que a gente comentou, a exposição à medicação antibiótica induzindo resistência bacteriana. Então, a gente vai somando riscos ao paciente sem somar benefício. Isso. Então, digo assim, é melhor a gente dividir para conquistar, né? Isso. Então, a gente vai tratar cada coisa no seu tempo, separadamente, vai ser muito mais eficiente, vai ser muito mais resolutivo e muito melhor para o paciente. Isso. Então, essas são as combinações que o dermatologista tende a criticar. O uso prolongado de combinações cujos ativos teriam indicação de tempo de aplicação distintos.